estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Silvana Garofalo, de Matemática. E nessa aula nós vamos retomar o tema ângulos e figuras, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2, não é isso, professora? Isso mesmo! Então, bora lá aprender um pouquinho mais, né? Então, vamos lá. Já foi dado o título, né? Quantas faces, arestas e vértices possui o cubo? Então, o cubo, né? É o nosso dado do dia a dia. Então, eu trouxe para você uma figura tridimensional e transparente, só para você ter uma ideia como é que funciona. Olha lá, se eu vou para faces, quantas faces eu tenho? Eu tenho a face aqui de cima, a de baixo, a lateral, a outra lateral, da frente e de trás. Então, nós temos 6 faces, tá certo? Então, vamos para o próximo. Arestas. Aresta, o que é aresta mesmo? Vamos lembrar o que é aresta. Aresta é cada risco, né, cada segmento de reta é a nossa aresta. Tá bom, Bruninha? Então, vamos lá. Então, a nossa aresta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Então, nosso cubo tem 12 arestas, tá já? E quantos vértices? Vértice é o encontro das arestas, são as quinas das arestas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, tá bom? Então, olha lá, no meu prisma triangular, quantos vértices, arestas e faces tem? Face, eu vou conseguir contar uma em cima e uma embaixo. Tem aí 2, né? 2. Com mais uma de cada lado, porque é triângulo, então desce uma aqui, 2, 3. Então, 2 com 3 tem 5 faces. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. E 9 arestas, é porque o vértice era depois. Então, vamos lá. 6 vértices. 9 arestas por quê? Tem 1, 2, 3. 3 em cima, 3 embaixo, né? Então, 3 em cima, 3 embaixo, 6. Somando os dois, 6. E das laterais, que são 3, deu 9. Tá bom? Então, vamos lá. Atividade 5, né? Do PET, página 16. Então, o que está falando nessa atividade? Olha que legal essa atividade. As pirâmides recebem nomes especiais de acordo com a forma geométrica da base que aparece em sua base, né? Com a pirâmide, ela tem, o que eu quero te explicar? Eu tenho a pirâmide, né? Eu tenho a pirâmide, ela vai receber o nome de acordo com a figura que está na base, tá? Então, a pirâmide número 1, que é essa que eu já destaquei para você, é chamada de pirâmide triangular. Por que ela é chamada pirâmide triangular? Porque a base dela é um triângulo. Então, aqui, ó, na base dela, forma um triângulo. Tá vendo, ô Bruninho? Sim. Né? Eu tenho a pirâmide e a base dela é um triângulo. Por isso que ela é chamada de pirâmide triangular. Então, a próxima. Olha, Bruno, olha aqui. Eu tenho uma pirâmide porque a lateral dela é formada de triângulo. É isso que caracteriza a pirâmide, que a lateral dela é toda formada de triângulo, né? E tem um vértice só. E a base dela é o quê?
A base dela é uma figura de quantos lados? Só contar, né? E coleguinha, se tiver em dúvida, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é uma pirâmide com uma figura de base de 6 lados. Se é uma pirâmide com uma figura de base de 6 lados, o que que é? É uma pirâmide hexagonal, tá? Porque o hexágono é o nome da figura de base. Por isso que ela é chamada de pirâmide, porque é uma pirâmide hexagonal, porque na base tem um hexágono, tá? Próxima pirâmide. Olha aqui essa pirâmide. No caso, é um quadrado. Então, qual que é o nome dela? Pirâmide quadrangular, tá? Próxima pirâmide. É uma pirâmide com base, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, uma figura de 5 lados, qual que é? Pentágono. Pentágono. Então, como é que fica? Pirâmide pentagonal. Tá certo? Porque é um pentágono na base, então é pentagonal. Isso acontece também nos prismas, tá? Ele recebe esse nome particular também por conta dessas figuras. Não é particular, não. Cada um tem seu nomezinho, né? Então, atividade 3 da página 18. Bora lá para ver e entender. Ah, Bruna, essa aqui foi uma das perguntas. Eu não sei se era você e a Dani. Do Tira Dúvidas. Do Tira Dúvidas. Acho que foi você mesmo, Acho né? que fui eu. Né? Vamos ler? Vamos. Ó, considere a sequência das 8 figuras abaixo e seus conhecimentos sobre polígonos para preencher o quadro. Justifique sua resposta. Sim. Então, foi até, eu trouxe, né, porque exatamente no nosso Tira Dúvida, teve alguém, né, que eu não lembro quem foi. Falar em nome assim, eu esqueço rápido. A respeito, qual que é a diferença, né, de uma figura que é polígono e uma não polígono. Então, gente, só para reforçando aqui para vocês, para você, coleguinha, desculpa, para você, coleguinha. Olha, vai ser polígono, né? Vai ser um polígono quando ele for formado, isso é regra, quando ele for formado de somente segmento de retas nas laterais, tem que ser. Não pode ser curva, então. Não pode ter curva, isso mesmo. Não pode ter curva, tem que ser só segmento de reta, só retinho, né? Uma linhazinha esticadinha, tipo assim, uma linhazinha esticadinha. Tem que ser só segmento de reta, tem que ser fechado, ou seja, não pode ser aquelas figuras abertas, né? Que tem figuras que o contorno dela é aberto, então não pode ser aberto, tem que ser fechado para ser polígono e segmento de reta, polígono, tá faltando um, esqueci. Retas que não se cruzam? Ah, reta que não se cruza. Eu sei que são 3. Ai, tô atenta à aula, Você tá vendo? atenta à aula. A Bruna, ó, tá melhor do que eu. Qualquer dia ela vai vir pra cá. Jamais, professora. Qualquer dia ela vem pra cá. É porque ela não se cruza. Eu tô até procurando aqui qual dessas características nesse daqui, né? Que não pode se cruzar o segmento de reta. Então, vamos ao caso particular. Essa daqui é um polígono. Por quê? O contorno dele é fechado, tá? O polígono, ele é fechado. A lateral é formado só segmento de reta e não tem o segmento de reta que se cruza, tá? O que eu quero falar nesse sentido? Muitas vezes você vai pegar o contorno de um portão, né, Bruno? Quando você está falando contorno de um portão, você vai ter segmentos lá dentro, né, do portão, da estrutura do portão, que está cruzando. Só que você não está falando da decoração de parte de dentro, você está falando do contorno, certo? É porque alguém me perguntou a respeito disso, eu acho que foi no Tira Dúvidas. Quando a gente está falando do contorno, né, você não está olhando o que é dentro, você está olhando somente o contorno. Então, os segmentos que tem lá dentro cruzando, isso aí não tem importância, não pode cruzar no segmento de fora, do contorno, tá bom? Então, isso aqui é um polígono, tá?
Por que que ele é um polígono? Porque o contorno é uma figura fechada, certo? Formado somente de segmento de reta e eu não tenho segmento de reta que se cruza, tá bom? Essa aqui de cara, Bruna, essa aqui você sabe, não sabe? Essa tem curva, então não é. Isso mesmo. Teve curva, de cara você já vai falar não é. Por quê? Porque tem curva. Isso mesmo. Olha essa daqui. Esse daqui não vai ser um polígono. Por quê? Porque apesar de ser fechado, né? Ela tá fechada. Quando você pega o segmento de reta, é a linha, ó. Foi a linha de fora a fora, ó. Teve cruzamento do contorno. Então, por isso que ele não é polígono, tá bom? Então, não é polígono porque teve um cruzamento de segmento de retas aí do contorno. Esse daqui já é um polígono. Porque, ó, todo o contorno é formado de segmento de reta. Todo o contorno é formado de segmento de reta. O polígono, então, é um polígono, certo? Por quê? Porque o contorno da figura é fechado, ele não tem abertura, certo? É formado apenas por segmento de reta, certo? E não se cruza, tá joia? Então, vamos lá. Esse também a Bruna sabe. Esse também tem uma curvinha, né, professora? Se tem uma curvinha, não é. Não é polígono. Então, não é polígono porque tem curva. Esse já é polígono porque, exatamente, né? É um polígono por quê? Porque eu tenho segmento de reta, fechando todos os lados. A figura é fechada e não tem cruzamento. Esse daqui já tem curva. Então, não é polígono. O outro, esse aí é simples, né? Que ele é um quadrilátero porque 1, 2, 3, 4 lados. Ele é um quadrilátero fechado, né? E é um polígono porque ele pega toda essa característica do polígono, que tem que ser fechado, tem que ser segmento de reta e não pode ter segmento de reta que se cruze. Negou um desses, não é polígono. Na primeira negação que tiver, não pode ser considerado polígono, entendeu, colega? Então, vamos para a atividade 4 da página 19. Você quer ler, Bruno? Vamos ler? Na tabela a seguir estão escritos os nomes especiais de alguns polígonos. Pesquise o significado dos termos tri, quadri, penta, hexa, hepecta, octa, ênia e deca. Depois escreva o número de lado de cada polígono. Isso. Ô, gente, toda vez que você tiver, pensa aí, toda vez que você vê uma palavra que começa com tri, por exemplo, tricampeão, ele refere a 3, entendeu? Então, na matemática não é diferente. Ao contrário, tá? Coleguinha, eu vou te contar, é ao contrário. Quando a gente fala tricampeão, é porque está baseado na estrutura da matemática e na estrutura da língua, tá? Então, se a palavra na matemática começar com tri, é 3, quadri é 4, penta é 5, hexa é 6, hepta é 7, octa é 8, enea, né? Porque aí vem o eneágono, vem um punhado de coisa, é 9 e deca é 10, tá? Então, vamos lá. Um triângulo. Começou com tri, quantos lados tem? 3. O quadrilátero começou com quadro, tem 4. O pentágono começou com penta, tem 5. O hexágono começou com hexa, 6. O heptágono começou com hepta, é 7. O octágono começou com octo, 8. O eneágono começou com enea, é 9. O decágono é 10. O deca é 10, tá bom? Só relembrando para você, porque nós falamos de ângulo também, né? Quando eu tenho dois segmentos de reta que um está sobreposto ao outro, ele é nulo, tá? Ele é nulo. O segmento amplitude
do nosso ângulo é nulo. Exemplo no dia a dia, ponteiro de relógio. Isso aí acontece várias vezes no nosso dia, no ponteiro de relógio. Quando o ponteiro um ficar em cima do outro, é ângulo nulo. Giro ou ângulo completo é quando dá a volta de 360 graus. Ela contorna tudo até dar a volta completa. Um ângulo, né, raso é quando você estiver falando de linha reta. Então, toda vez que você vê linha reta, você está tendo um ângulo de 180 graus. Eu dou muito exemplo no dia a dia. Então, olha lá, ó, aqui no monitor. Você está indo em linha reta, não está? Então, o ângulo que aconteceu aqui, ó, é um ângulo de 180 graus. Então, toda vez que se você tiver com uma vista em um desenho em algum lugar que está em linha reta, eu estou falando do ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, né? Que é a quininha do papel que eu já dei para vocês. E aí a gente tem vários exemplos no dia a dia. No monitor mesmo, aqui na quina, é um ângulo de 90 graus. Ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus, ou seja, ele é um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Um ângulo obtuso é o ângulo que vai estar entre 90 graus e 180 graus, a amplitude dele. Então, número 4, da página 23. Classifique os ângulos seguintes em retos, agudos e obtusos. Então, olha aqui, ó, quando o ponteiro do relógio está marcando 3 horas da tarde, formou exatamente o meu quadradinho aqui, não formou? Então, eu estou falando de ângulo reto. Aqui, o ângulo, se fosse ângulo reto, seria aqui, ó, 9 horas. Porém, ele está aberto, ele é um ângulo maior do que 90 graus, então é obtuso. Aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus, ele fechou, ficou um ângulo menor do que 90 graus, é agudo, tá? Só relembrando para você. Vamos lá. Triângulo, retângulo. Ele tem que ter no seu triângulo um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, toda vez que você tiver um triângulo que tiver um ângulo de 90 graus, é chamado de triângulo retângulo. Triângulo obtusângulo. Toda vez que você tiver um ângulo maior do que 90 graus no triângulo, é chamado de triângulo obtuso, tá? Então, olha. Ô, Bruna, presta atenção. Tô prestando. Você é minha aluna mais próxima. Aliás, acho que você que é mais íntimo meu, viu? Porque você tá ó, na minha jornada. A Bruna aparece aqui uma vez ou outra, de um pet pro outro. Fico assistindo igual eles quando eu não estou aqui. Ah, então você é minha íntima. Viu? Então já posso te dar a prova, Dan? Oh, Pode, Bruna. professora. Na próxima aula a gente faz uma. Uma prova, né? Então vamos lá. Então, ó, eu tenho um ângulo aqui, ó, maior do que 90 graus, porque 90 graus é o quadradinho. Quando eu abro mais um ângulo, ele fica mais aberto, a amplitude dele, a gente fala que é a amplitude dele, a abertura é a amplitude, fica maior do que 80 graus, então é um ângulo obtuso. Por isso que é chamado triângulo ou obtusângulo, tá joia? E o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo é o quê? É um triângulo, né, que todos os ângulos deles vão ser agudos. É um ângulo menor do que 90 graus, tá? Então, eu vou ter sempre todos os ângulos menores do que 90 graus. E repassando para vocês, é o triângulo que deixa a estrutura firme, que nós falamos na aula anterior, tá? Então, gente, ó, estamos chegando ao fim, finalizando a nossa aula, né? Fique em casa, passe uma revisão no nosso PET, né? Porque a gente está aí
Na maior dúvida, pede apoio ao seu professor, que seu professor é o que está próximo de você, é o que te dá maior apoio, é que te explica, porque para aprender você tem que ter aquela pessoa ali próxima de você. Então, na dúvida, entre em contato com seu professor, que ele é o que há de melhor para nós, tá bom? Beijo, até a próxima!